Oiê, meu nome é Julia. Eu conto aqui nesse canal as minhas experiências com Jesus, de como é a minha vida com Ele. E hoje eu senti do Espírito Santo de eu vir falar aqui um pouco para vocês de como é muitas vezes o nosso processo de renúncia para viver os planos de Deus. Eu penso muito assim que, vejo muito assim que se tá muito fácil tá errado. Por muitas vezes eu não entendia quando as pessoas falavam sobre renúncia, inclusive de renúncia de algo que é bom, de algo que é lícito, de algo que não tem nada a ver com o pecado. E eu não entendia muitas vezes o porquê que as pessoas tinham que abrir mão de coisas boas e que são listas e que são sonhos, planos e projetos pela vontade de Deus. Eu acreditava muito que Deus ele sempre estaria dentro dos nossos planos e dentro dos nossos projetos a partir do momento em que nós consagrássemos a Ele. Mas eu também comecei a entender com o tempo e quando o Espírito Santo começou a me chamar de que existe da nossa parte um posicionamento para viver os planos e os sonhos de Deus. E que muitas vezes os sonhos e os planos de Deus, eles podem ser diferentes dos nossos, pode ser bem melhor, porque os planos de Deus, né? O plano de Deus é bom, é perfeito, é agradável. É para nos dar um futuro e um futuro de esperança, assim como é dito em Jeremias 29:11. Por muito tempo aqui, como eu disse, eu não entendia por que as pessoas elas tinham que deixar os sonhos dela para viver os sonhos de Deus. Ué, não é somente consagrar os sonhos de Deus? Nem sempre. Nosso coração deve estar alinhado ao coração de Deus para que a gente viva essa vontade boa, perfeita e agradável. É bom sim fazer planos, mas é o Senhor que dá cada direcionamento. E muitas vezes quando o Senhor nos chama para estar vivendo os sonhos dele, né, os planos dele, não os nossos planos, existe da nossa parte uma renúncia, que é a renúncia dos nossos próprios sonhos, dos nossos próprios objetivos para viver exatamente aquilo que Ele está chamando. E eu vim contar aí um pouco disso para vocês, de como foi, de como é muitas vezes o meu processo de renúncia e que não é fácil e não é fácil para ninguém. Talvez você esteja passando por um processo de renúncia, olhando para o lado e pensando assim, meu Deus, eu acho que só eu passo por isso. E na verdade não, todo mundo passa por isso a partir do momento que você diz sim para Deus. E as coisas no começo parecem que são escuras, assim, sabe? Fica tudo obscuro, mas com o tempo o Espírito Santo vai trazendo clareza no meio desse processo. E é isso que eu vim aqui contar hoje para vocês. Verdade, assim, na minha vida, inclusive na minha adolescência, eu fazia muitos planos do que eu queria pro meu futuro e do que eu queria fazer, o próximo passo. Era como se, assim, eu tivesse minha vida totalmente montada, totalmente perfeita ali, sabia fazer, vamos dizer assim, sabia o que eu ia fazer em cada idade, tudo certinho. Até que um dia eu falei assim pra Jesus: Jesus, o nosso relacionamento é muito bom, eu escuto a sua voz, eu tenho essa intimidade com você, mas o que tá faltando, né? O que tá faltando no meio de tudo isso? E foi aí, a partir dessa minha pergunta, vamos dizer assim, que o Espírito Santo me levou, me direcionou para um lugar em que, vamos dizer assim, a minha vida virou de ponta cabeça. E ele começou a mostrar aí o plano, opa, chutei aqui, mostrar o plano que ele havia formado para minha vida, porque sim, Deus ele tem um plano para as nossas vidas. E muitas vezes nós fazemos planos e bons planos para as nossas vidas. E não tem nenhum problema com isso, né? Nós podemos sonhar, nós podemos fazer planos, mas quando a gente, vamos dizer assim, pergunta para Jesus: Jesus, será que os meus planos estão alinhados com o seu coração? Nesse momento, vamos dizer assim, é como se a gente colocasse em xeque os nossos planos e os nossos próprios sonhos, os nossos próprios desejos, aquilo que é nosso pessoal. E não que Deus não se importe com os nossos sonhos, sabe? Não que Deus não se importe com aqueles desejos que são genuínos do nosso coração. Ele se importa sim e ele realiza. E eu sei disso porque por muitas vezes eu já contei até aqui em outros vídeos do quanto Jesus ele realizou muitas coisas, muitos sonhos meus e que se não fosse por ele jamais teria acontecido. Então eu vejo o quanto ele nos abençoa e quanto, vamos dizer assim, Deus ele é um bom pai de entregar bons presentes aos seus filhos. Não porque nós merecemos, mas pelo simples fato dele ser bom. Vejo que existe uma diferença quando nós convidamos Deus para participar dos nossos planos. E sim, Deus adora passar tempo com a gente, Ele nos ama, tudo que Ele mais quer de nós é um relacionamento. Então muitas vezes Ele nos abençoa para que nós venhamos viver os nossos sonhos. E isso não quer dizer que Ele não está nos nossos sonhos,
mas existe essa diferença entre nós chamarmos Deus para viver os nossos sonhos e Deus nos chamar para viver o plano dele, o propósito dele. E o que Deus começou a me falar, quando ele começou a me trazer esse entendimento, era: Júlia, construa algo que venha repercutir na eternidade. Que não vai parar somente na sua vida, que não vai ser apenas um sonho pessoal seu, mas que vai gerar, deixar um legado, que vai gerar algo grande que vai repercutir na eternidade. Porque uma hora Jesus vai voltar e tudo aquilo, vamos dizer assim, que foi seu sonho, pronto, acabou. Mas aquilo que você constrói para mim vai repercutir na eternidade. E uma coisa que repercute na eternidade, o que vamos dizer assim, que nós vamos levar para a eternidade são pessoas. O ouro fica, a prata fica, o nosso sucesso fica, vamos dizer assim, o nosso, nossa conquista da nossa carreira, tudo isso vai ficar aqui na Terra. Mas aquilo que a gente constrói para Deus, não. Aquilo que a gente constrói para Deus, ele realmente deixa um legado. E não que a gente não deva, se esforçar, se planejar, se dedicar, sabe, estudar bastante. Não, a gente tem que fazer isso porque eu acredito muito que o nosso estudo, o nosso esforço, o nosso trabalho, isso também repercute, vamos dizer assim, na eternidade, também aqui mostra a glória de Deus. Deus, ele quer ter filhos inteligentes, filhos dedicados ao trabalho, porque tudo aquilo que a gente faz aqui na Terra deve ser feito como se a gente estivesse fazendo para Deus, independentemente de quão ordinário é aquilo que a gente está fazendo. E às vezes é difícil, sim, mas o Espírito Santo, eu vejo isso, o quanto o Espírito Santo, ele nos ajuda e Deus nos dá uma graça para que a gente possa fazer tudo com excelência para Ele. Isso tudo que eu falei aqui para vocês, do nosso coração estar alinhado ao coração de Deus, para Jesus me mostrar aquilo que ele estava faltando, ele começou a me alinhar, vamos dizer assim, alinhar o meu coração ao coração dele. E eu comecei a perceber o quanto meu foco, vamos dizer assim, muitas vezes parava na minha própria vida, sabe? No meu eu, no meu pessoal. E não tinha nada de errado, era um bom plano, sabe? Mas era um plano que não estava alinhado 100% com a vontade de Deus. Eu lembro assim que quando Jesus começou a me apresentar realmente aquilo que ele tinha para minha vida, ele me convidou para andar junto com ele, não mais, vamos dizer assim, eu chamando ele, para estar junto comigo, mas ele ali me chamando para estar junto com ele, falando: Júlia, se é isso que você quer, vamos dizer assim, para sua vida realmente, de estar junto comigo, então vem, porque é isso que eu tenho para você. E com isso eu fiz muitas renúncias que doeram no meu coração. Mas o que me fez, vamos dizer assim, permanecer nesse lugar onde, vamos dizer assim, tudo não estava muito claro no início, eu renunciei, mas eu não estava entendendo muito bem o porquê que eu tinha que renunciar a muitas coisas. Mas o que me ajudou a permanecer nesse lugar foi as próprias palavras que Deus estava me entregando. Então, quando a gente tem um relacionamento com Jesus, ele não permite com que a gente ande no escuro, sabe? Sem rumo, sem chão. Não, ele vai nos guiando. Então você começa a receber palavras do Senhor, e palavras do Senhor vindo até mesmo de outras pessoas a partir desse seu relacionamento com Jesus, para saber realmente se você está no caminho certo. E foi a partir dessas palavras que Deus começou a me falar que eu estava no caminho certo e que Ele estava recebendo as minhas renúncias. E com isso, Ele começou a falar muito sobre vamos dizer assim, o plano que Ele tinha de levantar mulheres para essa geração. Levantar mulheres como realmente, como não só como uma voz, mas como um exemplo e como uma atitude dentro das famílias. Porque famílias, vamos dizer assim, é algo que está sendo tão corrompido hoje em dia, que eu vejo Deus levantando mulheres para restabelecer aquilo que Ele deseja, sabe? Aquilo, família, no contexto bíblico, no contexto do olhar de Deus, na visão de Deus, na perspectiva de Deus. E muitas vezes essas mulheres terão que, vamos dizer assim, fazer grandes renúncias e passar por um momento de lapidação, para que, vamos dizer assim, venham viver os sonhos e os planos de Deus, seja na família, seja na carreira. Existe algo que Deus está chamando mulheres para realmente se posicionar.
Então eu conto aqui da minha renúncia, mas pode ser que você aí esteja, inclusive você, mulher, esteja passando também por um processo de renúncia, onde você está vendo Deus se entregar a determinadas palavras para sua vida e você está tendo que abrir mão de sonhos, de planos, de projetos que você havia construído com tanto zelo em prol daquilo que Deus está falando. E de verdade, eu quero te encorajar a não sair desse caminho, porque por mais que no início as coisas pareçam estar meio bagunçadas, quanto mais você vai buscando a Deus, mais Ele vai trazendo clareza, sabe? Eu vejo muito isso. Esther, a rainha Esther na Bíblia, né, que você pode até ler esse livro, ela foi chamada por Deus e ela foi levantada num momento muito específico para, vamos dizer assim, salvar o povo de Deus, sabe? Ali Deus tinha um plano através da vida dela. Então, assim como é falado na própria palavra do livro de Esther, chamada para um tempo como este, nós, como filhos de Deus, também fomos chamados para um tempo como esse, assim como Esther. E, logicamente, quando nós somos chamados por Deus, as renúncias, elas fazem parte também de um processo de cura e de transformação. Eu vejo muito também no livro de Esther o quanto ela foi, vamos dizer assim, passou por um processo de 1 ano, né? Um processo com óleo de mirra, né? Que eles falam. E também que isso significa que ela passou por um processo de cura, sabe? Muitas vezes nem desse processo de cura dói, mas é uma cura interior, mas que vai de dentro para fora, e também de adorno, sabe? E eu vejo muito como muitas vezes a gente passa por isso, processos onde o Senhor vai nos curar primeiro, curar a nossa alma, curar o nosso coração e depois nos adornar, de mostrar a nossa verdadeira identidade, para que nós venhamos cumprir com tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Então, os processos de renúncia, vamos dizer assim, a renúncia que muitas vezes nós temos que fazer é apenas para deixar para trás aquilo que é passageiro, aquilo que não está alinhado com o coração de Deus, por mais lícito que seja, sabe? Por mais que seja um bom plano, sabe? Por muitas vezes nós criamos planos e podem ser considerados bons planos, sabe? Inclusive na visão de Deus. Quando eu entreguei o meu plano para Deus, Ele falou assim: Júlia, esse plano é um bom plano. Não é que eu não gostei do seu plano, eu gostei do seu plano e eu sei que você gostaria de viver isso comigo. E de verdade, gente, eu não gostaria de viver algo sem Deus. Eu queria que Ele vivesse algo junto comigo, mas Deus falou assim: eu tenho também algo para você, você quer viver isso junto comigo? E eu me lembro assim que quando eu disse sim para Deus, foi porque muitas vezes eu convidei Deus para participar dos meus planos e Ele nunca disse não. Ele sempre, vamos dizer assim, fez acontecer de uma forma tão linda e tão milagrosa e tão assim surpreendente, que eu não poderia dizer não para Ele. Eu não poderia dizer não para o plano dele. Então eu disse sim, sabendo que Ele tem a vontade boa, perfeita e agradável. Mas ainda assim, eu passei por muitas vezes processos de dores, sabe, de cura interior, que me doeram, que me custaram. E eu acredito muito também que nós vamos sempre ser curadas em determinadas áreas das nossas vidas. Vamos sempre ser lapidadas até a volta de Cristo. Mas existe uma cura, um processo de cura que é como se o Senhor fosse abrindo ainda mais camadas profundas no nosso coração, para que a gente venha estar pronta para determinado momento, sabe? Curada para determinado momento. Não pode ser assim que a cura não seja completa instantaneamente, mas a cura é necessária, ela vem para determinado momento, para que você esteja posicionada para um tempo específico. Então, sim, passei por um processo muitas vezes de cura, de dor, de renúncia, de falar não mais para os meus planos, de deixar o velho para trás para enxergar o novo. E muitas vezes a gente recebe essa palavra do novo que Deus está fazendo, só que isso nem sempre significa que vai estar visível diante dos nossos olhos. Então aqui é que envolve a nossa fé. Porque a fé é a certeza daquelas coisas que se esperam, mas que ainda não são visíveis. Não lembro exatamente onde está, tô aqui até com a minha Bíblia, eu vou abrir em Hebreus 11 para ler para vocês. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos.
Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram a aprovação. Então, muitas vezes, no nosso processo de renúncia, nós não vamos ter clareza daquilo que realmente nós temos que fazer. É como se Deus fosse nos levando para etapas, e essas etapas vão abrindo outros caminhos e vão abrindo outras portas. É a fé que o Senhor começa a nos mover, sabe? É a fé que vai movendo as coisas, e nós temos que não fazer isso sozinhos, sabe? Sozinhas, mas pedir para o Espírito Santo de Deus, me ajuda na minha falta de fé, me ajuda a crer realmente nos planos de Deus. E eu vejo que o que muito me ajudou e o que tem muitas vezes me ajudado nesse processo, porque isso eu não abri mão, é o quanto a vida de outras mulheres, de outras pessoas que têm intimidade com Deus, nos ajudam, sabe? A estar mais próximos daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque caminhar sozinho é muito ruim, você fica vulnerável, mas quando você está no meio de pessoas, de mulheres, de Deus, que te levam mais próximos de Deus, as coisas vão ficando mais claras e até mesmo leve, porque é essa comunhão de você estar ali junto com outras pessoas que também vão estar passando por um processo de renúncia, ou muitas vezes vão estar passando por um processo de querer viver os planos de Deus. Então você não se sente sozinho, você não se sente sozinha. Então busque e peça isso para o Espírito Santo. Espírito Santo, eu estou passando por esse processo de renúncia, esse processo que está me doendo, para que eu possa viver os teus planos, para que eu possa viver os seus sonhos. Como eu faço isso? Peça para o Espírito Santo coloque pessoas para me ajudar, porque mulheres muito específicas e muito pontuais na minha vida começaram a liberar palavras sobre a minha vida, das quais o Espírito Santo já estava me falando, que me trouxe maior convicção e clareza daquilo que Deus estava me chamando. Da mesma forma com você, porque um chamado é para o corpo de Cristo, é para a igreja, é para a noiva de Cristo, que está se preparando para a volta de Jesus. E saiba que assim como João Batista abriu caminhos para a vinda do Senhor, nós como filhos e filhas de Deus abrimos caminho para a volta de Cristo. Então, uma dica, um conselho de todo coração que eu posso te falar é: não abra mão dos planos de Deus para algo passageiro que você vai viver aqui na terra, por mais lícito que seja. Se posicione assim como Esther um dia se posicionou, para que você viva aquilo que Deus tem para sua vida completamente. Porque quando Jesus voltar, você vai estar diante do Senhor e Ele vai poder olhar para você e falar: servo bom e fiel. E isso é o mais importante. Muitas vezes é isso que move a minha vida, de eu olhar, vamos dizer assim, por muitas vezes para circunstâncias que nem sempre são favoráveis, e olhar e falar: Senhor, eu quero ser uma serva boa e fiel. Que se cumpra em mim a sua palavra, que se cumpra em mim a tua vontade. Se blinde com as armaduras espirituais de Efésios 6:10, que é o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o capacete da salvação, as sandálias da paz do evangelho, o escudo da fé e a espada que é a palavra. Se revista, declara essas armaduras espirituais sobre a sua vida, porque muitas vezes o inimigo vem com as distrações e vamos dizer assim, e com pensamentos do tipo: você é maluca de ter deixado tudo certo que você tinha por algo que você apenas crê? Sim, o inimigo ele vem muitas vezes com essas mentiras, com essas setas sobre as nossas vidas, para que nós venhamos desistir daquilo que Deus tem para nós. Mas quando nós estamos revestidas com a armadura espiritual, com o capacete da salvação, então ele nos blinda desses ataques do inimigo, porque a tua mente ela é focada com uma visão para a eternidade, com a visão daquilo que Deus está fazendo. Então peça para o Senhor: Senhor, me dê visão, me dê clareza daquilo que o Senhor tem para minha vida, porque sim, tudo na nossa vida, independentemente de qualquer coisa, existe um custo. Esses sonhos pessoais também existe um custo, sabe? Quando a gente tem um objetivo, muitas vezes a gente tem que abrir mão de determinadas coisas para viver um sonho. Então é a mesma coisa com os planos de Deus. Deus ele pede para que a gente renuncie, para que a gente viva realmente os planos dele, sabe? É renunciar a algo passageiro para que você viva algo incrível eternamente. E eu vejo muito isso, algo que o Espírito Santo tem me mostrado, que muitas vezes ele me fala, né? Lembra do quanto você abriu mão de coisas, vamos dizer assim, de momentos de lazer durante o período da sua faculdade, quando você estava estudando para a OAB.
E de verdade, gente, foi um momento em que eu abri mão de tudo. Parecia assim que eu vivia ali para estudar para minha OAB. Sabia que aquela renúncia que eu ia fazer de forma passageira iria ser algo bom, porque eu iria obter a minha aprovação e que a minha aprovação era o que eu mais queria. A mesma coisa é com os planos de Deus. A gente abre mão de algo, vamos dizer assim, agora, mas para viver algo grande com Deus e que vai gerar, vamos dizer assim, frutos e vida e vai alcançar a vida de outras pessoas, porque o plano de Deus, ele não para em nós, mas ele alcança a vida de outras pessoas para que outras pessoas possam se achegar também perto dele, porque é isso. O que a gente leva para a eternidade, o que a gente vai levar, vamos dizer assim, com Jesus, para Jesus, são pessoas. É a única coisa, vamos dizer assim, que está aqui na Terra que vai repercutir eternamente, são vidas. Então, tudo aquilo que Deus faz nas nossas vidas, nada mais, nada menos do que é para que nós venhamos alcançar a vida de outras pessoas. Então, neste dia eu oro em nome de Jesus para que o Espírito Santo te traga clareza em todas as renúncias que você está fazendo, coloque em ti a paz que excede todo entendimento e te ajude em cada etapa, em cada processo, trazendo pessoas que irão te incentivar ainda mais a viver e persistir nesse caminho, vivendo a vontade de Deus. É isso o vídeo de hoje e um beijo. Até mais.